Racionamento. O governador diz que decisão sobre o fim do rodízio vai ser tomada nos próximos dias. Em compensação, tarifa mais cara. Conta de água vai ter reajuste de quase 3% em junho. Último dia, termina hoje, o prazo para a declaração do imposto de renda. Viagem cancelada. Presidente Temer desiste de ir à Ásia. E Palácio do Planalto explica que o motivo não é a investigação do decreto dos portos. Olá, eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A data para o fim de um racionamento que já dura mais de 15 meses deve ser anunciada finalmente nos próximos dias. A declaração foi do próprio governador Rodrigo Hollenberg durante uma visita ao sistema Corumbá nesta manhã. A obra vai beneficiar tanto o Distrito Federal quanto o estado de Goiás. A captação da água deve começar até dezembro. O período de chuva no Distrito Federal está com os dias contados, mas as chuvas dos últimos meses trouxeram um alívio para os reservatórios do Distrito Federal. O do Descoberto, por exemplo, chegou a registrar 90,4% da capacidade. E depois de mais de um ano, o racionamento de água está perto de acabar. O anúncio foi feito pelo governador Rodrigo Hollenberg. Ao longo dessa semana, nós teremos reuniões com a CAESB, com a ADASA, para poder definir uma data adequada para o fim do racionamento no Distrito Federal. A notícia sobre o fim da medida foi durante uma visita à obra do sistema Corumbá 4. O governador e outras autoridades locais foram até Santa Maria vistoriar a unidade. A obra é uma parceria entre a Companhia de Água, Esgoto e Saneamento do DF, a CAESB, e a Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago. Nós já inauguramos duas obras de captação de água, a do Bananal e a do Lago Paranoá, e agora vamos até o final do ano entregar essa que é a maior obra de captação e tratamento de água do Distrito Federal, que vai produzir 5.600 litros de água por segundo. A obra, que deve custar mais de 40 milhões de reais, já está 70% concluída. Nessa etapa, o sistema vai reforçar o abastecimento em Santa Maria, no Gama e em cidades do entorno, como Valparaíso e Novo Gama. Quando finalizada, a estrutura vai reforçar o sistema do Descoberto. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas entre moradores do DF e de Goiás serão beneficiados com esse abastecimento. Enquanto isso não acontece, continua o racionamento, né? Hoje estão sem água Asa Norte, Noroeste, Vila Planalto, parte da Asa Sul, Vicente Pires, Santa Maria, Sítio do Gama e alguns bairros de São Sebastião. O reservatório do Descoberto está quase cheio, 90,6% da capacidade. E Santa Maria chegou a 56,1%. E vem aí notícia ruim para a população. O racionamento já dura mais de um ano e a gente não sabe quando termina. A data vai ser anunciada essa semana, como a gente mostrou nessa reportagem aí do Rodrigo. Mas para meter a mão no bolso do consumidor é tudo muito mais fácil, né? Pois é, vem aí aumento na conta de água. A tarifa fica quase 3% mais cara a partir de 1º de junho. Além do reajuste anual já previsto, a ADASA autorizou, gente, o quê? A compensação de perdas da CAESB por causa do racionamento. A justificativa da CAESB é que, por conta do racionamento, a empresa deixou de arrecadar com os dias que ficaram sem água. A gente reconhece todo o esforço da população, né? E a gente não só reconhece como agradece, mas a verdade é que os custos da CAESB também aumentam, né? Nós temos vários dos nossos insumos são feitos, são calculados em dólar, como, por exemplo, todos os produtos químicos, cloro, sulfato de alumínio, etc. Então isso aí é um reajuste que ele é contratual, todo ano ele é avaliado pela DASA. Cabe à DASA aplicar o reajuste e a gente aceitar. A companhia chegou a solicitar um aumento de quase 10% na conta do consumidor, mas a DASA definiu um reajuste de 2,06%. Esse valor será cobrado durante um ano. Além disso, entra em vigor também no dia 1º de junho o aumento previsto anualmente, que desta vez será de 0,93%. Olha que gracinha, hein? Você já sofreu com racionamento. Teve que economizar água por causa da incompetência, de falta de planejamento e tudo, que não foi sua. E agora, como você economizou, você pagou menos para a CAESB, é óbvio, né? E aí você vai compensar o que a CAESB deixou de faturar.
Será que é para manter aqueles saláriozinhos acima do teto, aquela baita dinheirama para os marajás? Deve ser, né? Seja qual for a explicação, gente, esse reajuste a mais não é só injusto, não. Ele é ridículo, é vergonhoso. A polícia abriu um inquérito para investigar um ataque contra o acampamento dos manifestantes pró-Lula, em Curitiba. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem atira e foge a pé. O clima no acampamento foi tenso durante todo o sábado. Depois do ataque, os apoiadores do ex-presidente Lula bloquearam as ruas próximas ao local durante 1 hora, pedindo agilidade nas investigações. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, por volta das 4 horas da manhã, um homem a pé fez vários disparos contra o acampamento. Os tiros atingiram um homem de 39 anos. Jefferson Lima de Menezes foi baleado de raspão no pescoço e levado para o Hospital do Trabalhador em Curitiba. Ele continua internado. Além dele, uma mulher teria ficado ferida por estilhaços. A polícia recolheu cápsulas de pistola 9mm, reforçou a segurança na região e abriu um inquérito para apurar o caso. Até agora, ninguém foi preso. Após o ataque, a Procuradoria-Geral de Curitiba pediu novamente à Justiça Federal que Lula seja transferido. Na primeira solicitação, feita há 15 dias, a Prefeitura alegou que os acampamentos têm gerado transtornos aos moradores e funcionários da Polícia Federal. Os manifestantes a favor de Lula alugaram um terreno por 30 dias a 800 metros da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente está preso desde o dia 7 de abril. Logo depois da chegada do petista ao Paraná, os movimentos ocuparam o entorno da PF, mas a Justiça determinou que eles mudassem o acampamento de lugar sob pena de multa diária de R$500 mil. O presidente Michel Temer cancelou pela segunda vez uma viagem que faria à Ásia. O Palácio do Planalto nega que o motivo seja o avanço da investigação sobre o decreto dos portos e diz que o problema está no calendário eleitoral. A ida a 4 países estava prevista para o próximo dia 5. Então vamos ver os detalhes sobre isso ao vivo aqui com a Renata Dourado. Qual exatamente o motivo desse novo adiamento? Renata, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio Amaral. Seja bem-vindo aqui ao Band Cidade de Primeira Edição. Uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, agora há pouco, o Palácio do Planalto enviou essa nota dizendo o seguinte: se o presidente Michel Temer fosse viajar, também teriam que embarcar os presidentes da Câmara e presidente também do Senado. Então, votações importantes que devem ocorrer essa semana não iriam acontecer. Então, exatamente por isso que o presidente Michel Temer adiou pela segunda vez essa ida dele à Ásia. A gente lembra que essa viagem, a princípio, estava marcada em janeiro deste ano, mas por recomendação médica, o presidente não embarcou, iria embarcar agora, no dia 5 de maio, e aí também, mais uma vez, decidiu desistir, não embarcar. E a gente sabe também que existe toda essa problemática aí, né, da Polícia Federal que está investigando possíveis irregularidades naquela medida provisória, o decreto, na verdade, dos portos. Então, a Polícia Federal investiga se o presidente Michel Temer recebeu propina, se ele usou esse dinheiro, usou lavagem de dinheiro, ou seja, com compra e venda de imóveis para disfarçar, para lavar esse dinheiro que supostamente ele teria recebido. Repito, tudo isso, claro, está sendo investigado. A Polícia Federal também investiga se o presidente Michel Temer usou aí reformas de apartamentos, inclusive de familiares também, para disfarçar esse dinheiro que teria sido recebido. Há informação de que ainda essa semana a filha dele vai prestar esclarecimentos para a Polícia Federal com relação a toda essa investigação. A gente lembra aqui que na semana passada o presidente Michel Temer, que costuma ter um tom bastante moderado, conciliador, ele subiu o tom, disse que são mentiras, que estão querendo envolver ele, os familiares dele, em crimes que realmente não existiram. Inclusive, ele determinou que o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, investigue o vazamento dessas informações. Por quê? Porque, na verdade, a Polícia Federal está investigando, mas tudo isso é sob sigilo. Só que a imprensa vem noticiando aí essas informações que nós estamos dando aqui. Então, o presidente Michel Temer quer que tudo isso seja investigado. Então, essa viagem dele para a Ásia iria acontecer, o embarque seria no dia 5, ele iria retornar no dia 14, e o objetivo seria aumentar as exportações do Brasil para esses países. Mas, de fato, Sérgio Amaral, isso não vai acontecer. Agora, Renata, para a gente explicar direitinho essa questão aí do calendário eleitoral, é que quando ele sai,
quem é o substituto imediato é o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara está fora, é o presidente do Senado. E os dois não podem assumir se quiserem ser reeleitos em novembro. Eles vão disputar a eleição, não é isso? Perfeito. Pra ficar bem claro. Exatamente isso. O que já aconteceu e quem assumiu foi a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, exatamente por conta dessa situação. Então, é exatamente isso que você explicou, Sérgio Amaral. Pois é, então é de se prever que essas longas viagens, como seria essa agora, provavelmente esse ano não acontece mais, né? O presidente deve sair 1, 2 dias no máximo, né? É isso mesmo, exatamente isso. E sempre com Carmen Lúcia assumindo a presidência da República. É isso mesmo. Tá legal, a gente volta com você daqui a pouquinho, Renata. Tá ok, obrigado. Sérgio, de nada. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do deputado federal Alberto Fraga por participação em um suposto esquema de propina em uma cooperativa de micro-ônibus na época em que ele foi secretário de transporte do governo Arruda. Isso há 10 anos. As investigações indicam que Fraga recebeu sozinho R$300 mil para incluir uma cooperativa no sistema de transporte do DF. Mas, segundo as autoridades, a fraude teria envolvido outros gestores do órgão e os valores do suborno podem girar em torno de R$800 mil. Segundo o esquema revelado durante a operação da Polícia Civil em 2011, Fraga teria começado uma sindicância fraudulenta para beneficiar a cooperativa em troca do pagamento de propina entre 2008 e 2009. Diante da investigação e das provas, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do deputado federal Alberto Fraga, do DEM-DF, por ter usado o cargo para obter vantagem indevida. O pedido foi feito no ano passado, mas só veio à tona neste mês, após o relator do caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ter autorizado a quebra do sigilo da ação penal contra o deputado. Em nota, o deputado definiu o pedido de condenação como leviano e irresponsável, disse ainda que não há provas para sustentar a decisão. Você vai ver a seguir. Depois de 18 dias, estudantes deixam a reitoria da UNB pacificamente. O Band Cidade volta já.